gravando. Já tá gravando, né? O vídeo tá ok ali. Uhum. Então tá bom. E aí, senhor Rafael? Oi? Oi, tudo bom? Oi? Eu sabia que ele ia fazer alguma piadinha. Você não tá me ouvindo? Tô. Você não tá me ouvindo? Eu tô com um pouquinho de dificuldade. Olha só, pra que loucura, cara. entender as palavras que estão saindo da sua boca. Ah, Mas tá. isso é normal, assim, da sua boca é normal. Tem Ah, um tá. pouquinho de Muito dificuldade. obrigado. E aí, tudo bom? Tudo bem, cara. Cara, hoje nós vamos começar. Nós temos antes de eu apresentar a nossa convidada aqui, eu quero. Muito obrigado. Eu quero te lançar um dado interessante que um estudo lançou aí que em 2000, acho que foi 2017, né? 2017, na revista Lancet, saiu um estudo. Tem até uma matéria que a gente vai colocar aí, já deixamos aberto, uma matéria da Exame, falando que 1/3 dos casos de demência é evitável. Evitável, completamente evitável. Completamente evitável. Legal. E o estudo vai um pouco além, depois nós vamos um pouquinho mais a fundo aqui com a nossa convidada, ela vai me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o estudo também faz uma relação, né, entre a perda de audição e o desenvolvimento da demência, a perda cognitiva e o desenvolvimento da demência na terceira idade, né? Não me dá mais notícias, cara. Pois é. Porque o que eu recebo de reclamação de que eu não tô ouvindo as coisas e tal, é impressionante, cara. Então É eu acho impressionante. que você vai ter que ir no consultório dela, que veio aqui hoje. Com certeza. Nós vamos receber aqui hoje. Ela que é fonoaudióloga pela Unifesp. Ela tem especialização e mestrado em ciências da reabilitação pela USP. E uma capacitação em implante coclear, que é uma palavra muito difícil de se pronunciar, diga-se de passagem. E, além disso, ela é proprietária da clínica de fonoaudiologia FOP, que se especializa em reabilitação auditiva. É isso? Mais ou menos. Eu vou ser corrigido. Vamos explicar a fundo isso aí. O nome dela é Aline Albuquerque Moraes. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada, gente. Obrigado por ter aceitado esse convite aí. Fiquei super feliz de participar. Falar do que eu mais amo, né? Ah, que legal. Só para corrigir, isso, assim, por favor, me corrija. A FOP, que é a minha clínica, eu tenho a especialização em reabilitação auditiva, né? Então, eu e minha sócia, Tatiane Zalkman, a gente trabalha só na área de audição. Mas a clínica atende toda a área de fonoaudiologia, né? Tem, na verdade, a gente é, inclusive, reconhecido por isso, por ter todas as sub-áreas da fonoaudiologia. Até vou entrar um pouquinho nesse assunto, aproveitando, né? Isso. Que a fonoaudiologia, ela tem várias especialidades, né? Muitas pessoas, quando pensam, primeiro, né, fono o quê? Não conseguem nem falar, né? Porque é uma palavra longa mesmo. E pensam na parte, você trabalha com criança que fala errado, né? Geralmente é isso que eu escuto, né? E, na verdade, a fonoaudiologia hoje, o Conselho Federal, ele reconhece 11 especialidades, né? Então, a gente tem uma área, assim, de atuação bem abrangente, desde, dá para se trabalhar com neonatos, né? Com grávidas, na verdade, desde da gravidez, com orientação de aleitamento, mas mais, lógico, com as mães e as crianças ali, os neonatos, até o idoso, né? Então, e aí passando criança, adolescente, né? Os adultos, em várias áreas de fala, né? De leitura escrita, que é uma forma de linguagem pela via, né, visual, né? A audição, que é o que eu trabalho, voz, que é diferente de fala, né? A qualidade da voz é diferente. Tem gente que fala errado, mas tem uma voz boa. Tem gente que fala certo, mas tem uma voz estranha, né? Então, existe essa diferença que muitas pessoas confundem. Então, tudo que envolve comunicação. E, na verdade, não só a comunicação, né? Então, tudo que envolve os sistemas, né? Os sistemas do corpo, né? Então, o sistema estomatognático, o sistema auditivo, né? Então, por exemplo, uma área que se correlaciona muito com a minha, que é a audição, é a de equilíbrio.
equilíbrio, né? O sistema vestibular. Então, o órgão da audição, ele né, a cóclea, que é a palavra difícil que você falou, fica situada no ouvido interno junto com a parte do labirinto, né? Que é responsável também, o sistema vestibular, pelo equilíbrio corporal, junto com a visão, a própria percepção. A cóclea não é o labirinto, são coisas ela faz separadas. parte, não, ela faz parte do labirinto. Ela faz parte, é o labirinto, né, que tem a cóclea e o sistema vestibular, que tem os canais semicirculares, o sáculo, o trículo, né? O legal disso é que eu, claro, sou totalmente amador, continua me corrigindo se eu falar besteira, mas é muito bacana como é que o ouvido funciona, né? Aproveitar que a gente já entrou nessa. E se sabe como é que é, tem todo um esquema, não é linear que nem a visão, né? Então, a única coisa assim que fica assim é que tem os ossinhos e que eu sempre esqueço um. São os menores do corpo humano. Isso, eu sei que são 3, os menores ossos. Eu sei que são sempre 3, eu sempre esqueço um. Acho que todo mundo, sempre quando vai lembrar, eu lembro de 2, fica faltando um. Eu sei do martelo e da bigorna, o outro eu sempre esqueço. É o estribo. Estribo. Tá certo. Então, o que você tá falando, né, falando aí já sobre o sistema auditivo, ele é dividido não só didaticamente, mas em sistema orelha, né? Tem gente que estranha, mas o correto termo anatômico é orelha, não é ouvido. Mesmo. Eu achava que a orelha era só os abanão que ficava pra fora. Externa. Não é. Tá vendo? O parte de fora não é a orelha, não é só a parte de fora. Não. Assim, né, no dia a dia a gente normal, chama de orelha a parte de fora e ouvido a parte, né, mas de dentro, formalmente... né? Fala assim, meu ouvido tá doendo, não, minha orelha, você pensa que é a parte de fora, né, que tá doendo. Mas não, então é assim, orelha externa, orelha média e orelha interna, né? E isso é o sistema auditivo periférico. E aí tem o sistema auditivo central, né? Que é assim, uma área que eu estudo bastante, que eu desenvolvi minha dissertação de mestrado em processamento auditivo central, né? Mas a gente tem que conhecer muito bem o periférico para poder estudar o central também, né? E aí os ossinhos, eles estão na orelha média, né? Então a orelha externa é o pavilhão auricular, né? Então a parte de fora, que pode ser de abano, né? Pode ter que isso é bem comum, mas existem malformações também da orelha que dificultam a audição, por incrível que pareça. A nossa orelha, o pavilhão, ele tem já uma participação na acuidade auditiva, e não só em termos de volume, mas algumas habilidades centrais também. Então, a capacidade de localização sonora, eu saber de onde vem o som, a nossa orelha, o pavilhão contribui, né? Tem também um esquema de o seu cérebro entender aonde que o som chegou primeiro, se foi na orelha direita, na esquerda, exatamente, né? por isso. Então imagina que eu não tenho uma barreira, por exemplo, o som vindo de trás, né? De um lado eu só tenho uma orelha, vamos supor, né? Um pavilhão externo, né? A orelha externa aqui, considerando, né, essa parte que fica exposta. Eu vou ter diferença de tempo do som chegando. Então, já entrando numa habilidade auditiva, para localizar o som, eu preciso que o meu sistema central analise, né, a diferença de tempo e de intensidade entre as orelhas. E isso vai variar de acordo com a frequência do som. Né? Então, até uma certa frequência ele usa mais tempo, depois intensidade. E aí existe até não foi feito, que eu não conheço, na verdade, um estudo, mas é um fato de que a ambulância, não sei se vocês já perceberam que é difícil localizar a ambulância. O som dela, muitas vezes, né, a sirene você escuta, mas você demora um tempo para localizar. Porque ela pode estar nessa faixa de 2.000 Hz, que é uma faixa de mudança dessas pistas, de percepção dessas pistas de tempo e de intensidade. Né? Porque cada parte da cóclea é responsável por identificar uma frequência diferente, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem... E não só a cóclea, né? O sistema auditivo como inteiro. Um todo, ele tem uma tonotopia, né? Que a gente chama, ou seja, cada parte, ou célula ciliada, que são as células que estão na cóclea, e aí elas são responsáveis por uma parte por uma faixa de frequência, né? Então, a cóclea, ela parece um caracol. Depois a gente pode colocar uma figura da cóclea. E aí, ela chama cóclea porque ela parece um caracol. Parece um caracol,
Então... Mas o barato disso aí, o Rafael, inclusive, porque nós que somos os leigos aqui, a Aline já sabe. Olha lá, mas... o caracolzinho ali, ó. Exato. Olha lá, esse é o sistema, o labirinto, né? Aí a parte enroladinha é a cóclea. E a parte de trás, né, que parece sei lá, a cabeça do caracol, né? Seria a parte do sistema vestibular mesmo, do equilíbrio, né? Que aí tem os canais semicirculares, que também é muito interessante o funcionamento. Bem bacana. Eles têm esse posicionamento, né? É um caracol meio alienígena. É meio alien, né? Ele tem umas orelhas e chifre, sei lá. Rabo de camaleão, né? Os bagulho. Rabo de camaleão. Que o rabo do camaleão faz o acho que eu nunca vi. Ele dá uma enroladinha, é verdade. Não, ou é a língua? Sei lá o que Aquela é. segunda foto ali, essa daí, isso, ela tá meio desenrolada já, a cóclea, tá vendo? Assim, tá mostrando, né? Então, o som, ele passa, né? Então, passou pela orelha, não tá aí representado na figura, aí tem um canal, né? O conduto auditivo, o meato acústico externo, e aí chega no tímpano, que aí vai começar a orelha média, que você tava falando dos ossinhos, né? O tímpano é aquele rosinha claro, né? Isso, aquele rosinha claro, que é onde o som, né? Então, o som, só pra gente lembrar, é um movimento de partículas do ar, né? Pressão sonora. Então, essa vibração, essa energia mecânica tá sendo, né, transduzida aí, então, transmitida, na verdade, para a orelha média, e os ossinhos, né? Então ela passa, o tímpano vibra, esses ossinhos têm um movimento de alavanca que amplifica o som, tá? E por que amplifica o som? Amplifica para jogar para a cóclea, que é um meio líquido, porque vai perder energia. Né? Então, como eu tô no meio, ali é tudo ar, né? Na cadeia, na orelha média. Isso é que é a parte incrível, né? Ele tá transformando energia mecânica. Aí quando chega na cóclea, transforma em energia elétrica. Né? A cóclea, na verdade, ainda é mecânica. Mas é através do líquido da cóclea, né? Os ossinhos, eles vibram. É tudo. Mas é uma vibração do líquido, o líquido, ele aí faz o essa líquido transformação. vai fazer isso, gera uma onda, né, nessa cóclea. Gera uma onda no líquido, não é incrível? Cara, E aí tem umas células, uns pelinhos mesmo, chamam células ciliadas, e tem uma membrana em cima. Conforme essa onda faz, tem uma membrana em cima e embaixo. Mas conforme a vibração da onda, a célula vai tocar, a membrana vai tocar as células, e aí elas despolarizam e transforma em energia elétrica. Até aí, o som só foi transformado em impulso elétrico. Tá. Então, a gente escutou. Tem som, não tem som. Agora, interpretar esse som vai depender de vários processos no sistema auditivo nervoso central, né? Então, desde do tronco encefálico, né, que é uma parte do cérebro muito importante para audição e para outras, enfim, vias sensoriais, mas até chegar no córtex auditivo, que é no lobo temporal, né, aqui, e ser reconhecido. Então, o som, ele chega lá, por exemplo, maçã, né? Até eu posso escutar maçã, mas eu associar aquilo com uma fruta vermelha que matou a Branca de Neve, já eu fiz inferências de conhecimento de vida, né? Então, sim. não necessariamente eu poderia pensar na Branca de Neve. Claro, Se eu não assistir a Branca de Neve, eu poderia pensar, sei lá, em qualquer outra coisa, a feira. Tem referências linguísticas, né? Isso. Aí, por isso que não dá pra separar a audiologia da fono, que trabalha com a linguagem, né? Então, tudo junto. Aí você entra no Laranja Mecânica, né? Lembra do Laranja Mecânica? Que ele é obrigado a ouvir o que é Beethoven? Não, é que ele gostava muito de Beethoven. Sim. E aí, enquanto ele entra num negócio pra ser torturado, enquanto ele vê imagens muito ruins, eles dão uma coisa pra ele se sentir mal, só que eles botam Beethoven. Ele já gostava de Beethoven antes. E aí o Beethoven dá a mesma sensação da violência. E aí isso acaba com ele, cara. Esse filme é excelente. Mas eu só queria falar assim, que eu achei muito interessante. Você falou assim, não, isso por cima, né? É claro, cara, mas é óbvio. Só o por cima já é altamente Essa parte é só o didático. Não, assim, mas só isso já é impressionante, é fantástico. É fantástico. Quanto mais você vai Mas eu não tô sendo muito técnica, né? Não. Fica tranquilo. Tá legal. Tá perfeito, porque assim... Não, assim,
porque tem detalhes mesmo que são mais, assim, quando você, eu tô estudando, lógico, a gente não pode parar de estudar, né, assim, o tempo todo lendo artigo. Eu também tô com uns alunos, não falei, mas eu sou preceptora do estágio na USP de próteses auditivas, então tem que estar muito atualizada, né, porque não posso, quer dizer, posso, né, quando eu não sei, eu falo, bom, vou pesquisar, mas assim, a gente evita isso, essa situação, né, gosta de estar atualizada. E eu fico assim, muitas vezes eu falo, não acredito, né, vejo pesquisas dentro da área, agora com essas associações, com a parte cognitiva, que você começou aí o episódio já dizendo, né, dessa pesquisa da Lancet, que assim, é um universo ainda que precisa ser muito explorado, né, a audição e... Isso fala. Não, só pra terminar, esse tipo de sentimento eu acho muito bacana, que por mais que seja, assim, é técnico, mas é compreensível e tal, mas o sentimento que dá de deslumbre, eu acho muito interessante do cientista quando ele fala, porque esse tipo de sentimento ele é o que gera interesse, gera valor. Então, alguém que está escutando você falar e tal, fala assim, cara, isso é uma partezinha pra você entender um som. E o mecanismo do ouvido é muito louco, né, cara? Eu, pessoalmente, não sabia que era assim, mas ele pega a mudança do ar, essencialmente, a mudança dentro do ar. As moléculas de ar balançando. Bate o tímpano bate um monte de ossinhos, e os ossinhos criam ondas numa água, que vai depois gerar um impulso elétrico. Agora eu te proponho... em quantos milissegundos? Então, num tempo incontável, né? E aí eu te proponho uma reflexão. Como é que, perante isso, olhando isso, você não acredita em, seja lá o que for o seu Deus Maomé, os engenheiros extraterrestres, o que quer que seja. Como é que pode tudo isso ter sido ao acaso? Mas aí nós vamos entrar numa discussão filosófica. Nossa, daí aí prepara que eu vou aqui. Eu acho que é mais produtivo você pensar assim, lembre-se disso a próxima vez que você estiver escutando o CD da Preta Gil, sei lá. Da Anitta, né? Da Anitta e tal. Seus... O vídeo é maravilhoso. Pois não é incrível. Valor a isso. A gente fala muito isso pros... É um outro assunto que eu gostaria muito de falar da prevenção, que eu trabalho bastante, que é a saúde auditiva, né? A promoção da saúde auditiva e a prevenção das perdas de audição e do zumbido também, que é algo que tem uma grande incidência, né? Então, dê valor, né? Não só por isso, porque a gente só percebe a perda de audição, né? Então, ela é mais difícil de a gente também se interessar pela audição e de dar valor para a saúde auditiva, porque a gente não vê, né? E tudo que a gente vê, obviamente, né? A visão, qualquer coisinha, você já vai procurar, fica desesperado, porque é muito mais concreto. A audição, ela depende também dessas questões, inclusive linguísticas e de vida, é muito subjetiva, né? Então, assim, às vezes um som que é agradável para você, para mim é péssimo, né? Então, a gente tem que falar mais sobre saúde auditiva, sobre audição, para que as pessoas se informem, né? Porque as pessoas não cuidam por falta de informação, não se protegem, não reabilitam, né? Por falta de informação e preconceito. Então, infelizmente, o número de pessoas jovens com perda de audição tem aumentado muito, né? Assim, por conta do barulho mesmo, né? Então, uma das causas, tem várias causas para perda de audição. Desde genéticas, né? Muitas doenças infecciosas, né? Como, por exemplo, sífilis, toxoplasmose, enfim, várias meningite, que é uma causa que, infelizmente, acaba gerando, quando dá consequência, né? Dependendo das consequências, pode dar perda auditiva de grau profundo, geralmente, e perda de visão, às vezes questões cognitivas também. Então, tem várias doenças, né? Mas uma que tem crescido muito é evitável, que é a perda induzida por som de forte intensidade, né? Que é o fone de ouvido. Não necessariamente o fone. Eu não gosto de falar do fone, porque não é culpa do fone. Tem fones maravilhosos, né? Eu gosto muito de música. É o volume do fone. É o volume do fone. Então, é perda de audição induzida por som de forte intensidade. Antigamente, a gente falava perda de audição induzida por ruído. Eu não gosto de chamar a música de ruído. Nem os músicos, geralmente, quando eu trabalho também com Depende da música, né? Depende da música. Mas como eu trabalho muito com músico, uma vez eu falei isso, daí você tá chamando minha música de ruído, doutora? Não é isso, é a forma de falar. Técnico. É um termo técnico. Mas isso não é por conta desse
desse cliente, já a comunidade científica tem mudado, porque não é só o ruído, né? O ruído branco, o white noise, né? O ruído da fábrica, de máquina, que gera perda de audição. É o som forte, né? E, assim, o mundo tá muito barulhento, é uma questão de saúde pública, né? Existem movimentos, inclusive aqui em São Paulo é muito forte. Anualmente tem o Dia Nacional de Conscientização do Ruído, que acontece geralmente em abril, que envolve órgãos de engenharia urbana, de saúde, de direito, né? Então, Esse é um problema de centros urbanos, então, porque onde não tem centro urbano não deve ter esse tipo de problema. Né? Igual. A não ser em fábricas, né? E, por exemplo, para públicos específicos como os músicos, né? O ruído ambiental é uma coisa, e tem o ruído laboral, ocupacional também, e tem o de lazer, né? Então, hoje o de lazer tem causado, não era uma preocupação até uns... Entendi. 15 anos atrás, assim, não que não tivesse, né? Porque os anos 80 e 90 também tinha muita... Também. Né? Mas, assim, acho que acabou, enfim... sendo mais uma preocupação agora por conta dos dispositivos pessoais. Porque daí antigamente a pessoa ia lá no show, não tinha nenhuma preocupação, foi lá assistir, sei lá, o show do Nirvana e ficou do lado da caixa de som, mas ficou 1 hora, né? E aí... Agora não, agora ele fica o dia inteiro com fone de ouvido. Isso. Porque a questão é justamente essa, só para não esquecer essa informação que é importantíssima. Não é o volume só, é o volume pelo tempo, tá? Então, assim, se eu quiser escutar, é o que eu falo com os adolescentes, você gosta dessa música? Eu amo música, imagina que vai colocar minha música preferida na metade do volume lá do celular. Não vou, eu vou colocar alto, mas eu vou escutar aquela música alta, né? E se não tiver muito alto. Então, assim, a regra é 85 dB, né, que é a medida do som, decibéis, né? Até 85 não tem risco de ter perda de audição. Então, se eu escutar o dia inteiro música, eu posso ficar com o meu fone, né, porque os pais querem jogar o fone fora. Não é o fone. Eu posso escutar música, aí tem outras questões, né, sociais, de interesse, adolescente, não quer falar com ninguém, aí já envolve outras coisas, mas enfim... O problema não é o fone. Então, se eu ficar lá num barulho abaixo disso, não tem problema nenhum. Acima disso, 85, aí eu começo a ter risco de ter perda de audição e zumbido. Não é que eu vou ter, aumenta probabilidade, né? Então, só que a gente não sabe quem vai ter e quem não vai. Então, é melhor todo mundo cuidar. Não dá pra olhar e falar, você vai, né? Não tem nenhum exame de sangue, nada. Então, aí se você aumenta, considerando aí os parâmetros europeus, 3 dB nisso, então 88, esse valor cai pela metade, então, de tempo. Então, eu posso ficar só 4 horas. Aumento mais 3, cai pela metade, só mais 2 horas, né? Então, se você for pensar um músico em estúdio, né? Porque em estúdio fica fechado, tudo mais, se ele tá sem protetor... Enfim, chega a 110 e ele pode ficar 3 minutos, sei lá, sem ter risco de perda de audição. Então, por isso que a maioria dos músicos tem. A maioria dos telefones agora eu reparei que tem já um recurso, né? Que tem um recurso que ele mesmo, o celular, você já reparou? Não. O celular mesmo abaixa, acho que se ele deve estar acima desse limite, o celular mesmo abaixa o volume para um limite e te avisa, você tem que ouvir nesse volume. Eu fico muito puto com o celular, porque eu falo, porra, você tá me ensinando que, eu sei o que eu faço com que coisa. Não sabe, tá vendo? Ela tá mas falando. eu não sei, você tá vendo? Mas e aí depende, isso daí é um alerta mesmo, celulares da Samsung, eu não sei se é sistema Android, é que o meu é Samsung, né? Mas eu não sei se é do sistema Android tem. Não, acho que porque o meu é Android, mas não é Samsung. Mas o da Apple deve ter também. Então, da Apple não tinha aviso e era uma questão, a gente brigava muito, porque eles são bem fortes. E uma coisa que eu não gosto do AirPod, por exemplo, né, o fone sem fio, não é só dos fones da Apple, eles vazam muito. Então, a questão é, porque realmente, se você colocar, você tá na rua, bom, eu uso fone, por exemplo, no metrô, né, enfim, na verdade, o que dá pra fazer com música, eu tô ouvindo música. Mas assim, o que é muito bom também, que a gente pode comentar um pouquinho sobre a importância da música no desenvolvimento das habilidades auditivas e de aprendizagem e tudo mais. Mas, qual que é a questão do som ser forte ou não, né? De você querer aumentar o som ou não. Se eu tô lá no metrô, e aí eu coloco a minha música lá, qualquer música ou o podcast, e
tem barulho em volta, a minha tendência é fazer o quê? Aumentar, porque eu não tô ouvindo, não dá para ouvir mesmo. Então, a relação sinal-ruído, que é algo que a gente usa muito na audiologia, né? Então, assim, o quanto que o ruído está mais alto do que o sinal de alvo, né? E os AirPods não isolam, o ruído externo. Não isolam muito pouco, né? Tá. Os fones que vêm com os aparelhos da Samsung são um pouco melhores, porque tem aquela borrachinha. Depois eles começaram a fazer uma borrachinha também para fone da Apple. Mas o fone, por exemplo, que vocês estão usando, o headset, eles já são melhores, porque eles isolam o ruído de fora. E aí a tendência da pessoa é deixar mais baixo, porque ela não precisa ficar competindo com o som de fora. Mas é legal essa associação com o desenvolvimento da tecnologia, né? Porque se fala não é o fone, mas é também, né? Também. Não é o fone, mas é também, né? E a tecnologia é isso, né? 20 anos atrás a gente não usava tanto fone assim, né? Ainda mais esses que futucam a orelha, que nem você falou, né? Agora eu queria voltar, porque a outra coisa que eu não sabia era aquilo que eu comecei. Era essa associação entre a audição e a cognição. Né, que eu achei super interessante. Aliás, morreu o computador aí, produção. Já volta já. Isso, volta lá pro estudo. Eu queria entender melhor, assim, como assim? Como é que funciona? Porque a demência é uma coisa do fim da vida, né? Da terceira idade. Geralmente sim. Em geral, né? Sim. Mas esse estudo está propondo que, além de outros fatores de risco, como, se eu não me engano, tabagismo, depressão, né? Tem alguns outros fatores de risco, mas ele coloca a perda auditiva, ele ranqueia junto com esses outros grandes fatores de risco, né? Qual que é a relação, né? A gente sabe, assim, há muito tempo, eu diria, sei lá, não tanto, porque a fonoaudiologia é uma ciência nova, né? Mas, assim, há 30 anos, pelo menos, que existe essa relação. E aí os estudos foram se aprimorando para entender melhor. Que quando se trata de envelhecimento, é difícil você separar, né, as coisas. Porque é um organismo em degeneração, né? Então, para saber o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, a pessoa não estava ouvindo, porque ela não estava ouvindo, ela ficou com problema de memória, ou ela estava, enfim, faz parte de um processo, a mesma doença. Então, é complicado, né? E é complicado também porque existe toda essa associação no cérebro, né? A gente não consegue separar, por exemplo, a gente numa pesquisa vai fazer um teste de compreensão de sentenças no ruído. Existe esse teste, né? Quanto que a pessoa entende com ruído de fundo. Tá. Eu tenho influência, se é uma sentença, por exemplo, eu tenho uma influência cognitiva muito grande. Porque se eu tenho vocabulário, eu posso entender, por exemplo, né? Vamos supor, se eu tenho conhecimento de mundo, fui à França, mas não vi a Torre Eiffel. Fui a Paris e não vi a Torre Eiffel, a frase. Eu posso não escutar a Torre Eiffel, né? Posso escutar, fui a Paris e não vi... Eu associo, não vi o quê? Que você vai para Paris para ver o quê? Para ver a Torre Eiffel. Aí você vai lá e fala, né? Então, dá esse viés na pesquisa já. A pessoa não escutou, a pessoa escutou ou ela chutou, né? Ela fez o fechamento contextual, que a gente chama, né? E no envelhecimento, aí tem outras coisas. Será que ele não conseguiu ir bem nesse teste porque a memória já tá ruim, não é culpa da audição? Será que ele não conseguiu ir bem nesse teste? Então, assim, é difícil estudar idoso. Bem difícil. Mas... difícil conviver com idoso. Conviver também. Principalmente se não escuta. Não, porque, tadinha, porque a minha avó... né? A minha avó tem 85 anos, ela tá bem nessa fase bem difícil, assim, de... escutar e compreender e tal, demência. Mas eu só queria dar um parênteses aqui. Porque o meu irmão, ele criou uma estratégia, cara, que eu achei genial, cara, pra tratar com a minha avó. Porque ele percebeu que toda hora que você vai falar qualquer coisa, a minha avó, o quê? Aí ele repete e aí tem que falar. Toda vez. Vó, não sei o que. Aí ela, o quê? Então, aí o que ele fez? A primeira coisa, ele fala uma coisa nada a ver, sem sentido. Espera ela falar o quê? Aí ele fala o que tem que falar. Então, tipo assim, vó, blá, blá, blá. Aí minha avó, o quê? Aí ele, então, vó, o pessoal... É só pra chamar atenção, né? Ele fala qualquer coisa pra chamar atenção, aí depois do quê, fala o que ele realmente queria falar. É genial, cara.
Mas, por favor. Não, então, e aí só para contextualizar esse estudo, né? E aí, bom, a doença de Alzheimer e, na verdade, outras demências tem sido uma preocupação mundial, né? Por conta do envelhecimento da população. A gente sabe que não só por questões de saúde, mas econômicas, né? Que isso gera, né? Envelhecimento, a gente tá vendo aí, reforma da Previdência, não vamos entrar nesse assunto. O aumento da estimativa de vida também, né? Exatamente. E aí a preocupação é que essas pessoas envelheçam com qualidade de vida, né? E enfim. E aí, nesse estudo, o que foi encontrado? Que 65% das causas ali das demências são irreversíveis, de origem genética, né? Tem esse lado que não tem muito o que fazer, porque já está no seu código genético, certo? E aí, os outros 35% seriam causas evitáveis, tá? E aí, dentro desse 35%, tá a perda de audição, né? Então, a perda de audição não tratada. Esse é o grande detalhe. O fato não é você ter a perda de audição, é você ter e não tratar. Porque tem tratamento, tá? E aí, por que dessa relação, né? Qual que é o caminho dessa perda de audição para demência? Geralmente, não está muito claro, pode ser que tenha uma degeneração geral do sistema e tudo mais, enfim, central, e aí por isso até lançaram um estudo semana passada, incrível, que vocês podem colocar aí, chama Protect, da Inglaterra, do Reino Unido, que vai estudar, peraí que eu já vou voltar lá pro assunto, mas só para falar do estudo, Protect, que foi, assim, surgiu esse estudo da necessidade de esclarecer algumas coisas desse estudo da Lancet. Porque foi meio controverso, Foi meio controverso, né, exatamente. Então, eles vão fazer um estudo prospectivo, né, vão avaliar 25 mil idosos durante 20 anos, é uma coisa assim, não lembro exatamente, né, já saíram alguns dados preliminares, para poder fazer essas correlações de forma mais fiel, né, então, das dificuldades cognitivas e da audição. Mas, no geral, o que acontece? Como que é esse caminho? A pessoa, ela para de ouvir não, né? Ninguém para de ouvir do nada. Quer dizer, existe a perda súbita, né? Mas quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando de uma perda progressiva, né? Que geralmente a pessoa começa a ter queixa quando já está num ponto bem ruim, né? Naquele ponto em que ela para de ir nas atividades sociais, então, não vou na reunião de família, para de trabalhar, não vai mais na igreja, e aí gera o isolamento social. O isolamento social gera, muitas vezes, a depressão. E da depressão para o processo demencial é assim. Então, é esse o caminho. Não é a fisiopatologia da audição, da perda auditiva, né? Que é a presbiacusia. Exatamente. Indireto, né? É indireto, a princípio. Né? Entendi. A maioria dos estudos fazem essa associação. Né? Então, a grande questão aí da reabilitação auditiva precoce é evitar o isolamento social. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica qualquer problema de saúde, né, gente? Ninguém fica, tipo, sei lá, com uma pinta, vou esperar ela pegar meu braço todo pra eu ir no médico, né? Então, mais ou menos, né? Tem gente que ainda mais no Brasil, parece que é uma cultura forte, né? Muito. De só ir no médico quando há tá problema, muito ruim, É verdade, isso é muito cultural também. E aí, então, a tendência é cada vez mais os médicos orientarem, principalmente os geriatras que ficam preocupados com essa questão, né? Que cuidam dos idosos, de fazer um check-up, né? Então, isso é uma coisa que deveria todo mundo fazer. Eu, assim, diariamente converso com pessoas, nunca fizeram uma audiometria na vida, que é o exame que verifica a audição. Jura? Não, gente, pera, vocês são músicos. Não, música há muitos anos. Músico, entre aspas. Vamos começar primeiro, né, pelo certo. Músicos, entre aspas. Muitas aspas. E eu, segundo, há muitos anos, né? Já era moleque, né? Sim. Mas nunca fiz. Não, mas isso é verdade. É um tipo de preocupação Exame de que você tem que ter. vocês já fizeram, certo? Eu nunca fiz fez oftalmológico também? Acho que uma Ah, vez. Não, criança, acho que deve ter oftalmológico eu feito. já fiz criança. Adulto eu não faço Não. nada. Ai, meu Deus. Eu fiz Não, uma já vez quando fizeram era... pelo quando- menos pro Detran. Pro Detran, aquele eu não é chamo- verdade. agora eu não chamaria. Eu não sei de- se aquilo se classifica como medicina, mas, né?
Porque eu lembro que eu olhei lá, tinha um que eu não conseguia O enxergar de médico não qualquer tava nem jeito. me vendo quando eu fiz. Não, mas tinha uma letra lá que eu não conseguia enxergar de jeito nenhum. Aí uma hora ela falou... É o a letra A. T, a letra T, a letra T. É T, fala T, fala T. Fala T aí. Tá bom, eu tô muito seguro. Você não devia mas ter cara. enfim, tem assim, pensando nas crianças, por exemplo, as Sim, escolas sim, pedem mas é claro, exame é. oftalmológico e Sim. poucas pedem audiometria. E deveria, né? Mas eu Deveria. acho que é porque falta informação. Eu falo por experiência própria. Eu nunca fiz. E agora, me preparando para essa conversa, eu falei, puta, eu preciso fazer uma avaliação. Entendeu? Então eu acho que falta muita informação também. Eu sei porque faltava para mim, por exemplo. né? Sabe uma hora que... E cara, não é uma questão de falta de estudo, não é uma questão de Não, falta verdade. de É vivência. conscientizar, né? É falta de informação mesmo, não é de acesso à informação. É a questão dessa coisa da percepção, porque, ó, uma vez quando eu senti uma diferença assim absurda, foi uma vez que eu tava com a dor de ouvido, há uns anos atrás, mas já adulto, tava com dor de ouvido grande, eu tive que fazer uma lavagem. Logo depois que eu fiz a lavagem, cara, eu vi o quão a minha audição é aí que você dá extremamente valor, prejudicada. né? Porque, cara, eu tava escutando as coisas Muito abafado. que tava, tipo, umas 5 ruas de distância, cara. Eu falei assim, que isso? Depois Essa é que minha você audição tirou, natural? E isso é minha aconteceu audição comigo natural? também. Porque parece que tá tudo no máximo, sabe? O mundo, tipo, parecia que tava, assim, gigante, assim, cara. E a percepção de e mundo o era outra coisa. oposto é, às vezes você tem infecção e gera, às vezes quando você tá resfriado, né, gera catarro na parte interna do tímpano, né, não Isso, na na orelha parte média. externa, na orelha média. E isso aí, cara, não sei se você já teve, mas é horrível. Não, foi isso. Eu tava exatamente com esse problema. Eu fiz uma lavagem É que horrível. eu tive que ficar um tempo pingando uma solução. Isso. A Aí cera, depois- o cerume é na parte externa, né? Então fica na parte externa antes do tímpano, no canal. Isso, né? essa é a cera. A cera. E a secreção, geralmente, pode também sair, né? O tímpano estourar e ir pro conduto externo. Ah, sim. Mas geralmente fica na orelha média. Mas você falou da cera, eu tive essa experiência também. Quando eu entrei na faculdade, eu também não sabia nada. Aliás, eu entrei na faculdade para trabalhar com comunicação até ter a minha primeira aula de audiologia. Que legal. que Pra legal. trabalhar com voz. Eu achava o máximo. E nem sabia da audiologia. Eu entrei assim, sem fazer ideia. E aí me apaixonei, enfim. E aí eu fui algum estágio, alguma coisa assim. Aí, Eline, está com muita cera, não dá pra fazer o exame. Aí eu fui no otorrino tirar, beleza, né? Quando eu tirei, eu falei, não, o mundo é assim. Eu não uma acredito, coisa louca, tipo, cara. nos agudos principalmente. É uma coisa né? muito louca, E cara. isso, a cera também é importante a gente falar, até uma informação, uma orientação, né? A cera, ela não é sujeira, né? A cera é proteção pro ouvido. O que acontece é que quando ela tá em muita quantidade, tem gente que produz mais, gente que produz menos. Aí ela atrapalha na audição, é uma obstrução, né? Acaba atrapalhando a passagem do som, aí tem que tirar. Mas no geral, você não precisa tirar a cera, né? É bom ter um pouquinho de cera porque evita, ela tem até propriedade bactericida, né? Evita, por exemplo, de um bicho entrar, fica colado lá, né? É, uma barreira física Uma também, barreira né? física. Aliás, esse é um dos medos que eu tenho. Cara, já viu uns vídeos que tem os caras acham uma barata dentro do Sim. ouvido? Tem o cara? episódio do Star Trek, eu acho, né? Antigão, que o cara põe uma lacraia na orelha do outro. Eu lembro que isso ficou na minha mente, não Jornada sei. nas Estrelas. Ah, é? Não lembro disso. Não. É bem velho, bem velho. Mas, cara. Capa uma lacraia no ouvido, aí ela bota o ovo e tal. Um negócio cabuloso. Enfim, você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Não, eu ia falar assim, em termos práticos, o cara, a gente tem que fazer a avaliação. E como é que funciona essa prevenção? Assim, se a pessoa já está começando a ter perda auditiva, ela tem que usar o quê? Um aparelho auditivo, é isso que ela tem que usar? Isso, Porque muitas essa vezes parte sim. da orelha externa e média, a gente consegue resolver o problema. O problema Geralmente mais é grave interno, é na cóclea, né? Exatamente. Entendi. Né? E pro externo é o aparelho auditivo, é isso? Ou eu tô... Assim, ó. O Quando problema... o problema é, na verdade, o aparelho auditivo, ele tenta, né, corrigir um problema da cóclea, mas ele fica externo. Isso é diferente do implante coclear, por exemplo, que é feito um implante, que tem uma unidade interna. Que são eletrodos, um feixe de eletrodos que ficam na cóclea, estimulando diretamente o nervo, né, eletricamente. Mas tem uma parte externa também desse implante, né? Então, às vezes a gente fala implante coclear, acha que, então eu quero fazer esse daí que não aparece, que isso é outra questão da reabilitação auditiva, né? Muito preconceito em torno do uso do aparelho.
Mas depois eu entro nesse assunto. Aí, então, voltando na parte da... Voltando um pouquinho antes que eu falei da cera, só que a questão do uso das hastes flexíveis com algodão, que é o cotonete. Que o cotonete é a marca, né? É. Que é pra passar por fora só, não é pra cutucar lá dentro. Porque lá dentro você acaba empurrando essa cera e formando o tampão. Daí a pessoa tem que ir lá tirar. Porque você acha que tá tirando. Nossa senhora, tirei, né? Um monte. Só que você empurrou um tanto. Você tirou um monte, empurrou um tanto. Chega uma hora que fecha. Então, só pra todo mundo saber aí, o cotonete vai passar aqui no comecinho do conduto. Só na parte de fora, né? Tá? Pra não deixar sair, né? Aparecendo a cera. Porque a cera, ela vai expelindo naturalmente. E aí, então, essa parte... Esse é um cuidado, por exemplo, que você pode ter para evitar uma perda. Né? É, uma prevenção. Porque já aconteceu, por exemplo, lá no HC, direto, acontecem acidentes. A pessoa cutucando o ouvido. Tem um caso que eu fiquei bem chocada do HC, que o paciente estava cutucando o ouvido com uma haste de óculos. O sobrinho, né, tu não lembra agora, passou, perfurou o tímpano. Bateu, Até aí, poderia, né, uma perda leve que dá, ou moderada, assim. E aí o tímpano é uma parte do sistema auditivo que se reconstitui, dependendo do tamanho da perfuração. Mas infeccionou. Ixi, infeccionou, uma pessoa que não tinha também muita orientação, tal, não tratou. Essa otite, que é a infecção do ouvido, se transformou numa meningite. Essa meningite deixou ele em coma. Depois, quando ele acordou, ele estava surdo profundo. De uma cutucada no ouvido. Então, é uma forma de prevenção. Pois é. Né? Você não cutucar besta, o ouvido. Né? Não mexe não, pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Outra coisa também, que essa coisa do... Voltando à coisa do... É porque uma vez o meu pai, ele gosta de mandar uns vídeos bem pesados, assim, de vez em quando. E aí, ele botou um vídeo assim, eu botei assim... E aí, tinha só a descrição... Eu vi os gritos, eu já desliguei. Mas parece que foi um caso de algum um moleque, inclusive que youtuber e tal, que ele tava com fone de ouvido, ele botou o celular pra carregar, alguma coisa assim. E aí acho que parece que deu algum curto. E aquilo deu um choque nele, estourou os tímpanos do moleque. Nossa, e isso aí, eu não tipo, vi. É o vídeo do moleque com saindo sangue no ouvido e tal, mas eu vi por meio segundo porque eu tenho aflição dessas coisas. Aí eu já desliguei. Será que é verdade? Então, não sei se mas eu já ouvi outros casos aí, não sei se é lenda urbana e tal, mas de repente, se você for ouvir uma coisa, talvez não é interessante você não deixar carregando. Não, né? mas isso eles falam, eletricistas, esses caras, engenheiros elétricos, eles falam isso, é porque se você pegar eu não sei como é que chama o voltímetro, mas se você medir a voltagem no celular, quando ele está na tomada, vaza pro celular, então o celular fica com corrente elétrica. Então existe esse perigo mesmo, ainda mais se tá ligado na tomada, qualquer coisa que está ligada na tomada, se dá um surto de eletricidade, passa tudo, né? Passa tudo, E aí se tá ligado em você toma também, né? Não vi essa história. O vídeo é horrível, seja... o vídeo é horrível. Tomara que seja mentira, porque o vídeo é horrível. É só uns berros, moleque, assim, com sangue saindo pelo ouvido. Pelo amor de Deus. Esse deve ser mentira. Uma vez eu, com esse trabalho de prevenção, eu tenho uma formação de um curso que chama Dangerous Decibels. E aí eu tava dando esse curso numa escola para criança pequena. Curso não, né? A gente faz um trabalho bem didático, bem lúdico, mostrando que o som pode ser prejudicial e tal. E aí um menininho perguntou para mim: tia, o som pode matar? Fiquei assim... Não, porque meu irmão falou que um som muito forte pode matar. Aí eu falei, nossa, mas será? Porque se explode uma bomba... Aí a pessoa teoricamente ele tá certo, né? É deslocamento de ar, ele tem razão, né? O deslocamento de ar causado por um som, se for um som, né? Enfim, mas aí não envolve o som em si, a sensação de ouvir, né? Eu acho que a explosão teve alguma coisa a ver com isso também. Aí eu falei, entendi, agora é realmente uma explosão. Uma explosão, o som é o menor dos problemas ali, né? A perda de audição. Exatamente. Faz sentido. E em filme, geralmente, quando tem uma explosão, a pessoa fica no silêncio, né? E fica um apito. Aquele apito, Que isso é o zumbido, né? E tem gente que tem isso o tempo todo.
Creio. Né? É uma área, assim, bem complicada de lidar, né? Tinnitus, né? Tinnitus, né? Então, zumbido, acúfeno, dependendo da língua, mas o termo certo usado hoje é zumbido. E o zumbido, ele é um sinal de que algo está errado. Então, quem nunca, né? Quem nunca foi no show, foi na balada, voltou para casa com aquele apito, com aquele som meio esquisito, no dia seguinte, estava tudo bem, né? Então, existe essa perda de audição temporária. É como se fosse as células do ouvido, aqueles cabelinhos que eu falei, as células ciliadas, elas ficam todas descabeladas, porque é muito som. Então, elas entram em exaustão. Entendi. Mas com uma boa noite de sono, com uma alimentação, o ouvido depende muito dessa, de tudo, né, em saúde, mas assim, de alimentação, né, porque tem um líquido lá dentro, né, então o nosso metabolismo, né, ele é muito sensível ao açúcar, enfim. Então, elas se recuperam. Agora, se eu vou todo dia, né, se eu fico por muito tempo, elas não se recuperam mais, e aí a perda é irreversível. E às vezes o zumbido fica permanente. Tá? Então o zumbido é sempre um sinal de que tem alguma coisa ruim ali no sistema auditivo, às vezes um problema metabólico. Eu, por exemplo, tenho um zumbido quando eu fico com hipoglicemia, quando eu paro de comer, eu demoro muito para comer, ou tomo muito café. Nossa, tô tomando café, daqui a pouco dá nossa, que zumbido horroroso. Meu zumbido não é assim. É um bem fininho, assim, mais ou menos uns 10 mil hertz. E aí... não sei imitar meu zumbido. E aí, eu sei que eu tô tomando muito café, ou que eu preciso comer alguma coisa, e depois passa, né? Os aparelhos auditivos, eles resolvem o problema, pelo que eu entendi, eles resolvem o problema para pessoa que tem uma perda de audição, sei lá, de média a mais severa, que são os que usam, né? Quem tem uma pequena perda não chega a usar ou tem que usar também. Deveria. Também deveria. Enfim, os que têm perda de audição, parece que o problema não é se a gente está aqui nessa sala em silêncio, ele funciona perfeitamente bem. Mas se a pessoa está num restaurante, está num bar, aí para discernir o som da pessoa que você quer ouvir do som ambiente é que é o problema. Então existem vários tipos e graus de perda de audição, mas quando é uma perda severa profunda, essa pessoa se torna candidato ao implante coclear, que é aquele eletrodo que vai direto na cóclea. Por quê? O aparelho auditivo, ele amplifica o som, né? E hoje ele trata também, tem vários recursos, como o Vinícius falou, de ter essa direcionalidade, por exemplo, um microfone direcional para eu captar só a voz da frente, né? E tirar o ruído de fundo. Mas ele amplifica esse som, ele trata esse som e vai jogar para a cóclea, que é o órgão que está danificado. Entendi. Então, quem vai transformar aquele som amplificado em impulso elétrico é aquele órgão que está doente. Então não adianta muito. Adianta, não, super Mas adianta para quando assim. tem células. Porque quando eu tenho uma perda leve, eu tenho poucas células danificadas. Quando eu tenho uma perda moderada, eu tenho um pouquinho mais. Uma perda severa, um pouquinho mais. Severa profunda... Aí depende da etiologia também, da causa da perda e tudo mais. Geralmente o aparelho resolve, né, todos esses problemas. Quando não tem também um acometimento do nervo, é outra questão. Mas se uma perda é muito grande, quer dizer que eu tenho poucas células ali para trabalhar com aquele som que está chegando. Então aí não adianta se é uma perda severa ou profunda. Quando é leve, moderada, tranquilamente o aparelho dá conta, né? Muito bem. Severa e profunda, tem que analisar se não é o caso de fazer um implante coclear, tá? E esses aparelhos melhoraram muito, assim, em termos de qualidade sonora, de tamanho também, que é uma preocupação, né? Até porque quando começou o desenvolvimento dos aparelhos auditivos lá no século XIX, vocês sabiam que o Graham Bell está envolvido, que inventou o telefone? Não sabia. Envolvido o Thomas Edison. Que antigamente botava uma cornetinha, uma corneta, né? Antes do Graham Bell, antes de ter o microfone de carbono e tudo mais, era só uma amplificação acústica. Então, tem fotos também. Se vocês colocarem no site Museu do Aparelho Auditivo, tem umas fotos muito legais que mostram as cornetas auditivas. Então a pessoa ia, tipo, assistir lá a ópera com um troço, né? Ela é uma cornetona. É bem coisa na ópera que o cara botava assim. Isso, é verdade. Tem alguns. E aí, acho que é esse primeiro mesmo. Ele não tá muito atualizado, mas é muito bacana. Você põe no imagens do Google, acho que é mais fácil de achar, Pode ser.
E aí, então, tinha o tubo de conversação, então era só acústico. Aí depois, com o aprimoramento, né, com a possibilidade de fazer uma amplificação eletroacústica, aí ficou menor, né? Miniaturizou também, essa palavra é super difícil. Também é difícil. Aqui, ó, uma cornetinha. Ó, uma cornetinha, né? Então... Vê se você põe a corneta no ouvido, no Google, pra gente ver a pessoa usando. Tem umas fotos aí, acho que deve ter aí. Deixa eu ver se tem. Ah, olha ali o óculos. Teve uma época que era moda usar o aparelho auditivo no óculos. Eu lembro disso aí, cara. Isso é bem das antigas mesmo. E só que não deu certo, porque se você não usava óculos, você tinha que usar. Então. Não, Aí você queria tirar o óculos, tinha que tirar o aparelho auditivo também. Não deu muito certo. Muito aí veio o aparelho retroauricular, que é aquele do lado do óculos ali, que já é eletroacústico, né? Esse daí tá bem feinho, coitado. Tá oxidado, tudo. Mas aí ele já tinha, né, a possibilidade de ser portátil também. Tá. Antes de, na verdade, era esse daí que ele tá com o mouse. Antes do retroauricular, ele era o aparelho de caixinha. Que aí ele ficava com uma caixinha. E antes desse era uma caixona. Assim, a pessoa só conseguia ficar em casa com ele. Era como uma caixa de som, assim, vai. Entendi. E aí foi diminuindo, né? E aí a tecnologia... ali um tubo de conversação. Isso daí uma pessoa falava de um lado e a outra colocava o ouvido do outro. Tipo com aquela coisa das latinhas, né? Isso, é tipo um microfone sem fio. Tá, entendi. O microfone sem fio que chama isso? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Telefone brincadeira. Sem fio. Então, aí dos retroauriculares, nos anos 80, assim, a partir da década de 60 já tinha bastante. Ali é o implante coclear, ó, a parte de fora, esse daí. Aqui? Essa parte daí, ó. Tá vendo essa bolinha que tem, que tá atrás, ou naquele ali do lado azul? Aquilo é uma antena, Então, essa antena, por indução magnética, envia o sinal processado para a parte que foi implantada dentro da cóclea. Essa é a parte que fica de fora. Isso, a parte externa do implante coclear. Clica na terceira foto ali. Isso. Essa parte é a unidade interna do implante que tá aí, Então, aí pelo que eu entendi, esses aparelhos, eles resolvem a maioria dos problemas, então, né? Sim. Só que eles resolvem quando você não tem que discernir um som de um ruído externo grande, né? É mais difícil Tá. esse processo, mas eles resolvem até muito bem Tá. hoje em dia. No começo, realmente era muito difícil. Por isso que as pessoas têm também essa impressão da reabilitação auditiva. O aparelho aumenta tudo, o aparelho só apita. Porque não tinha tecnologia, por exemplo, para aumentar só algumas frequências, ou até aumentar só os sons mais fracos, aumentava também som forte, né? Amplificava tudo que a gente chama de amplificação linear. Entrou 60 e ele ia dar um ganho de 40, ele colocava 100. Entrou 80, dava um ganho de 40, 120, sei lá, não sei se eu fiz a conta certa, mas ele dava o mesmo ganho para todas as intensidades. E aí depois, entendendo o funcionamento melhor da fisiologia da cóclea, foram sendo desenvolvidos aparelhos que conseguiam analisar o som e aí digital, isso foi uma mudança muito grande, poder fazer essa transformação, essa análise digital, né? Então o som ele é transformado de energia mecânica para dígitos, né, para ser transformado, então uma situação de códigos binários, e aí tem vários algoritmos que trabalham na limpeza, por exemplo, na redução de ruído, no ganho só de frequências agudas, no ganho só de frequências baixas, ou algoritmos para cancelamento de microfonia, que era uma queixa muito grande, que o aparelho tinha retroalimentação, né? Tava um microfone e um alto-falante. Se escapava o som, né? Que nem quando a gente chega com o microfone perto da caixa de som. E aí apitava. Então, essa manipulação digital do som aí trouxe um universo para reabilitação auditiva, e hoje a gente tem, isso a gente falando de qualidade sonora, né? Então hoje a gente tem aparelhos, por exemplo, né, que tem programações que a gente pode fazer para diferentes situações que mudam a programação de acordo com a situação. Então, por exemplo, estou num ambiente silencioso, ele está com um tipo de programação. E é isso o meu trabalho, é fazer esse ajuste fino, né? Então, tudo é feito pelo computador, existem várias marcas de aparelho auditivo, de acordo com o audiograma, né, a audiometria. Eu faço o ajuste, né,
do aparelho. E a gente, conversando com o paciente e fazendo testes também, objetivos, vai fazendo esse ajuste, né? E aí eu posso lançar mão, por exemplo, de um algoritmo de supressor de ruído de vento, por exemplo, específico. Um paciente que usa bicicleta. E aí, imagina, tem um microfone na orelha, né? Captando vento. Então, tem um recurso específico para isso. Ou tem aparelhos que aprimoraram a análise de música, né? Então, quando eu falo em música, eu falo de barulho, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, um apito numa música pode ser muito importante. Mas no dia a dia pode ser atenuado, pode incomodar. Então o aparelho reconhece o que é música e tem uma programação totalmente diferente. Para quando é fala no silêncio, quando é fala no ruído. Tem aparelho que identifica, desculpa, o carro, que também é totalmente diferente. A situação do carro é fechado, tem barulho aqui, a pessoa pode estar falando atrás. Porque a prioridade sempre é captar da frente, mas no carro às vezes tem que ser para trás. Os barulhos que estão vindo de trás. Né? Essas programações você faz tudo manualmente, é você que faz, não é um computador que faz essas decisões sozinho, porque o que eu li é que está começando com a inteligência artificial, né? Sim. Eles estão começando a colocar, o computador decide quando que é melhor suprimir tais frequências, outras frequências, né? Ele decide isso por conta própria. Inclusive tem você deve conhecer, Aline, mas o Rafael talvez não. Eu vi no... Muito obrigado pelo voto de confiança. Eu tô falando porque nós somos leigos. E ele viu. E eu vi. Eu não sabia também, pô. Tô brincando. Eu vi no blog da inteligência artificial do Google. Coloca aí, eu anotei para você pesquisar. Vamos lá. Aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. Coloca essa frase aqui, ó. Escreve essa frase daí. Esse é bem interessante. A Aline já deve ter visto, mas tem até um videozinho de exemplo aí. Agora, antes da gente ver, uma outra coisa que parece que é o problema é que por causa de todo esse trabalho que é especializado, como o seu, por exemplo, esse aqui, ó. O primeiro. Esses aparelhos ficam caros, muito, né? E parece que nos Estados Unidos, eu queria saber porque eu não entendi direito, mas parece que nos Estados Unidos eles estão prestes a liberar para o mercado, porque isso antes era uma coisa de prescrição médica, é isso? Como é que... Só respondendo a primeira pergunta, se é alguma coisa que eu faço manual ou se o celular, o aparelho decide, né? Então, assim, existe um ajuste feito pelo computador, que a gente chama de First Fit. Procura um link que seja do Google. Do blog da inteligência artificial do Google. Qual que é o... Google ali, Blog. ó, esse aí. Fala ali, desculpa. Então, e aí ele faz já, o software há muito tempo, né, assim, tenho 9 anos de formado, desde que eu comecei, mesmo na faculdade, a trabalhar com isso, já tinha os softwares que ele faz, você coloca lá, dá informação, tem que alimentar, né, com algumas informações, e ele faz um ajuste para aquele usuário, certo? Mas... a gente precisa fazer, não pode aceitar tudo que ele fala, porque como eu comecei falando, a audição é muito subjetiva. Então ele entende, faz de acordo com a média, mas a pessoa acha que aquele som tá desagradável, que é isso, então a gente vai fazendo esse ajuste fino, tá? E hoje em dia, sim, tem essa questão da tomada de decisão pelo aparelho de acordo com o uso do usuário. O uso do usuário é ótimo, né? Mas de acordo com as preferências, né? Conforme ele vai modificando, então a gente passou por uma era desses digitais que a gente programava e ele fazia algumas mudanças automáticas de acordo com o ambiente. A gente está passando ainda de autonomia para o usuário, então dele poder fazer algumas modificações de acordo com o gosto. Então agora eu não quero ouvir o que está atrás, não interessa se ele acha que é importante ou não. Ou até brinco, tem um celular, um aparelho que tem um aplicativo que você escolhe a direcionalidade do microfone e você pode pôr pro lado, né? Aí eu fico pensando, do lado é só fofoca. Porque assim, se você tá de frente, você tá conversando com a pessoa, você tá de frente, né? Do lado é pra ouvir a conversa alheia, mas tudo bem. Não, mentira, tem uma situação que do lado, por exemplo, em teatro, né? Que você quer falar com a pessoa assim e continuar olhando pra frente, aí tudo bem. Mas esse é um caso bem específico, né? Vai ser bom quando chegar naquela hora que você pode, assim...
mutar sua mulher, né? Quando ela tá brigando com você. Já tá por aí, quase. É isso que eu tô te falando, você vai ver agora. Você vai ver que coisa impressionante. É bom falar que, assim, eu li o blog, a gente não precisa ler ele inteiro aqui, mas eles falam que, assim, isso que eles conseguiram fazer, eles não conseguem fazer ainda em tempo real. Então, não conseguem fazer isso legal. Em tempo real. Eles conseguem fazer pós-processamento, né? Então, depois que numa coisa é gravada, eles conseguem fazer isso, mas não enquanto ela está acontecendo em tempo real. Mas olha que incrível a inteligência artificial da nossa querida do Google, que não perde um episódio nosso do podcast. Pera aí, deixa eu aumentar o volume aqui. Dessa vez eu peguei o volume aqui pra gente poder ouvir. Deixa eu voltar. São dois stand-up, dois caras de comediante fazendo stand-up ao mesmo tempo. E aí lá embaixo ele tá vendo as ondas, e aí uma hora ele troca. You hit flush, then you turn around, nothing happens for 5 seconds, then out of nowhere, boom! Boom! Oh my God! I just put a hole in the plane. The city bus does not. It's terrifying. It is like a little UN meeting on wheels every time you get on it. Dá pra selecionar, né, o que você quer ouvir. Isso, ia selecionar de acordo com para onde a pessoa está olhando. Entendeu? Esse aqui é o negócio. Mas eles fizeram ali na hora, eles botaram pra um lado pro outro. Não, isso já é a inteligência artificial funcionando sozinha. Mas os dois áudios estavam rodando ao mesmo tempo? Sim, os dois agora. Os dois áudios estão rodando, a máquina está selecionando o que ela quer ouvir de acordo com aonde a pessoa está olhando. Você não entendeu? Aquilo ali não é uma gravação. O que eu falei do tempo real é assim, ela não consegue fazer isso ao vivo. Ela consegue fazer isso com uma coisa. Mas nesse momento, na hora que só um cara tava falando, o outro também tava saindo agora na TV? Agora, na TV. Tá zoando? Também tava saindo. Que isso? Não é o cara que foi lá na mesa de som, que nem aqui no estúdio, e abaixou o microfone do outro cara, entendeu? Os dois microfones estão ligados, estão funcionando, a inteligência artificial seleciona que som ela quer ouvir de acordo com aonde a pessoa está olhando. Então o cara tá num... O cara tá num... Como é que chama? Tem um outro aqui até. Ele tinha aqui nesses finalzinhos, mas não deu certo. Esse aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, é a mesma tecnologia. Esse é um cara num barzinho, num restaurante. Okay, so the task is given the video, any person who you see talking, their audio gets cleaned up and everything else gets suppressed. Agora com o speech enhanced. Okay, so the task is given the video, any person who you see talking, their audio gets cleaned up and everything else gets suppressed. Ele faz um trabalho que um mixer, por exemplo, faria, um editor de vídeo, de áudio faria. Entendi. Só que a ideia é que ele faça isso em tempo real e dependendo de aonde a pessoa está olhando. Então, naquela situação, o cara no restaurante. Entendi. Você tá ouvindo ele, aí eu vou ouvir a Aline falar, eu olho para ela, a máquina muda o que eu tô ouvindo, entendeu? Entendi. O que ela vai suprimir, o que ela não vai suprimir. Entendi. O que vai acontecer? Vai virar super ouvidos super humanos. A gente só vai escutar aquilo que a Google quer que a gente escute. Que já acontece muitas vezes. Esse que é o problema, a gente só vai escutar aquilo que os caras querem que a gente escute. E aí vai estar lá o cara lá, tipo, eu vim aqui denunciar todo mundo, não sei quem vai estar fazendo. Eu vim aqui falar a novidade do Google, que é muito boa. Exatamente. É o Black Mirror lá. Por isso que tem que saber fazer leitura labial também, que aí não vai dar pra enrolar. Mas aí já tem deepfake que muda a cara e já era e acabou. Lembra que nós vimos aqui também? Então. Você já viu isso aí? Tem uma... Você muda a cara, a inteligência artificial, tem uma pessoa, eu tô falando, ele ali tá falando qualquer coisa, a câmera tá filmando ele, o que eu falar, o lábio dele mexe de acordo com o que eu falar. Na câmera, né? Você já viu esse vídeo? Não, é incrível. Não, tem as coisas também, até a questão de áudio, que eles estão reproduzindo a voz, então tipo a pessoa fala, sei lá,
umas 5, fala, sei lá, uma quantidade X de palavras, e aí o software recombina tudo, e aí eles já pegam todos os seus fonemas, suas sílabas e tal. Pra dar certo. E aí, o que o cara escrever lá, aparece a sua voz falando. A sua voz falando. Certinho. Então não dá pra confiar no áudio do WhatsApp. Não dá pra confiar. Isso já não dá de qualquer jeito. Não dá, né? Mas eu já falei, mas cara, Gente, isso, é muito incrível. eu acho que é isso... uma área até que o fonoaudiólogo atua, a fonoaudiologia forense, que estuda análise acústica. É verdade, né? Então, mas eu acho que, cara, isso aí que vai pegar, porque assim, daqui a algum tempo a gente vai criar um sistema em que a questão da confiança e tal, isso vai ruir de uma forma assim que... Bom, mas aí já é um tá, outro né? papo, né? Pode fazer um outro episódio sobre mas a sociedade vai ruir com isso aí, cara. Que a gente não vai saber quem tá falando que não tá, o que é real, o que não é, e aí se com a isso pessoa a gente... é real. Mas é isso que eu tô te falando, o nosso objetivo não é mais ser humano, o nosso objetivo é ser transhumano. Vai ser um momento em que isso não vai ter mais relevância, porque nós vamos ser só máquinas. E não vamos nem ligar pra isso. Não vai ter mais, não vai ter mais relevância, entendeu? Ai, gente, nossa, fiquei deprê. Agora foi meio deprê o final. Então, terminando numa nota bem depressiva. Não, é brincadeira. Isso tudo, na verdade, assim, tem uma parte disso que eu acredito, mas eu falo mais Posso falar uma coisa feliz de reabilitação auditiva? Pode, Senão as pessoas vão ficar... Não, eu vou trazer pra felicidade, calma. Obrigada. Eu falo isso, mas é mais pra tirar sarro, assim. Tem umas partes que eu acredito mesmo, mas o que a gente tira de uma tecnologia como essa, por exemplo, é que o ser humano ele é construído para fazer coisas melhores, né? O nosso objetivo é melhorar as coisas. É isso tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é melhorar, ganhar mais, fazer mais, ser mais eficiente, né? Até chegar na máquina, mas aí é outra coisa. Mas é muito legal porque você vê, mesmo não considerando esse negócio do Google, como a Aline falou, já tem aparelhos que fazem isso, que suprime, né, o ruído de fundo para a pessoa poder ouvir. Você imagina, a gente falou do negócio da cera no ouvido, aí você imagina você mais velho, não conseguir ouvir e não é cera, né? Sim. É uma coisa que vai determinar o fim da sua vida praticamente, né? Que é o que ela falou, que te leva a isolamento e tal. Então essas tecnologias, conforme elas desenvolvem, é muito benéfico para a humanidade, né? Sim. E a gente que a gente traz para minha experiência, o que pode ser ruim para as pessoas, mas tem pessoas que têm às vezes fobias, às vezes as pessoas não podem ficar em determinados ambientes porque o som atrapalha muito. Eu sei que no tem autismo, por exemplo, isso acontece, né? Tem também pessoa que, por exemplo, ela tem uma resposta visceral a coisa do tipo, a barulho de alguém mastigando. Ou misofonia, isso. Isso, é uma coisa que... Isso é para aliviar exatamente esse tipo de tem doença. Vários... Então, assim, o ruído, ele causa outros problemas além da perda de audição e do zumbido, né? Insônia. Sim. Aumento da pressão arterial, o ruído tá ligado a questões de cardiovasculares, né? Então, assim, com o aumento do risco... Ouvir o ruído tá ligado com essas coisas, eu não sabia disso. Porque estressa, ansiedade, aumento de cortisol, né? E aí acaba gerando problemas cardiovasculares. Então, é muito sério. Insônia, por exemplo. Eu tenho alguns clientes músicos que passaram a usar o protetor auditivo e que o resultado para eles é dormir melhor. Porque quando você vai no show, você não fica agitado, fica com o show. Tem uma paciente que fala, não tô levando mais o show embora comigo. Porque ela ia no show, no trabalho, no caso dela, trabalha numa casa de shows. E ela voltava e continuava, ia dormir e continuava com o som na cabeça. Então a pessoa dorme mal. E dormir mal... É assim, aí é o fim da vida. Sim, né? Então, assim, a pessoa que não dorme bem, realmente não aprende, enfim, é muito ruim para a saúde. Na Academia Americana agora, a gente teve o lançamento de 2 aparelhos muito interessantes. Tem um que tem inteligência artificial, que é até o nome dele, de uma marca americana, que a maioria das empresas são europeias, né? A Suíça e tal. A Stark é uma americana que lançou acho que chama... Livio AI, né, de inteligência artificial. Então, esse aparelho, ele tem sensores, por exemplo, de movimento, né, e aí ele consegue, o que eu achei incrível, né, dele, tem várias coisas, assim, mas eu achei muito interessante porque com o sensor de movimento, ele consegue detectar a queda do idoso e o fonoaudiólogo consegue programar um número de telefone para ele ligar numa emergência.
né? Que hoje o aparelho auditivo ele já é conectado com o iPhone, com o celular, então ele vira também um microfone, um fone Bluetooth. Então eu convenci, de verdade, assim, eu acho fantástico isso, porque o preconceito que tinha em torno da reabilitação auditiva virou um desejo de consumo, que também tem que ter cautela, lógico, que a gente não quer ninguém comprando aparelho auditivo adoidado, porque é caro. E é por isso que... Mas traz as pessoas para reabilitação, uma forma de trazer. Sim, traz. É bem interessante. A vontade de consumo traz renda, com mais renda, mais economia, mais mas interesse. É justamente essa questão que eu não consegui entender, que eu queria ver se você sabia. O porquê que é que as empresas, pelo que eu entendi, não podem fazer. Os Estados Unidos estão tentando decidir, passar uma lei lá que permite que, sei lá, a Apple, a Samsung possa fazer, porque agora eles não podem fazer. Eles estão... Aí entra também esse que eu falei, que os dispositivos de escuta auxiliar, que não é bem um aparelho auditivo, né? A Apple já desenvolveu. Isso, eles fazem esse que não é um aparelho auditivo, não é um aparelho, mas que auxilia no dia a dia para Mas por que eles não podem, você sabe? Porque é médico, questões médicas, de ética, questões mercadológicas, né? Assim, em termos de comerciais, mas assim... É um perigo, é um dilema mesmo, porque a gente quer dar acesso às pessoas que não têm condições e é muito caro, né? Mas eu entendo por parte dessas empresas protegerem, porque foi muito, assim, tem muito investimento em pesquisa. Não é o componente, a pecinha de plástico que vem da China, de todos, o drive que vem da China, mas assim, se vocês visitarem uma fábrica dessas empresas, o laboratório de áudio, vocês ficam encantados e a quantidade de audiologistas estudando e de pesquisa. Então, o custo assim, é muito mais... Seria como se a Apple se propusesse a fabricar um remédio, né? Mais ou menos isso, mais ou menos. Porque pode causar, porque se eu uso isso de forma errada, eu posso aumentar o nível de exposição da pessoa para o som e causar uma perda de audição numa pessoa que não tem, ou mesmo numa pessoa que tem. Não é porque a pessoa tem a perda de audição que ela não pode ter mais. Mas a tendência vai se abrir, eu acho, viu? Porque, assim, do mundo, né? Compra pela internet. Então, a compra, por exemplo, de um aparelho auditivo pela internet, hoje, já é liberada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não posso no Mercado Livre comprar. A empresa que representa aqui uma multinacional não pode vender na internet, tá? Mas acho que isso vai chegar logo aqui, porque também é um direito do consumidor, de não ter que ir em tal loja, eu quero comprar pela internet. E aí ele procura um profissional. Pra mim, eu acho assim, as pessoas ficam às vezes com medo. Ai, meu Deus, o que vai ser do meu trabalho? Vou comprar na internet. Ninguém vai comprar na internet e pôr na orelha. A pessoa não vai conseguir ficar bem. Já com fonoaudiólogo já é um processo difícil, porque não é como óculos, como você falou no começo, é bem diferente do sistema visual quando a gente fala, né, de óculos e aparelho auditivo, porque eu tô mexendo com o órgão sensorial ali, é a mesma coisa que eu estivesse tratando a retina de um paciente. O óculos você está apenas mudando a reflexão da luz, né? Só isso que você está fazendo, né? O aparelho auditivo é muito mais complexo. É muito mais complexo. Então, assim, o meu trabalho eu tenho certeza que vai ser mais requisitado quando isso acontecer, porque, olha, comprei, mas eu preciso ajustar. Não sei usar, e esse é o meu trabalho, não é vender, nunca foi, né? Não vendo aparelho, eu adapto, eu faço reabilitação auditiva, que vai além do aparelho, né? Então, a reabilitação auditiva vai além de colocar um aparelho. Muitas vezes você tem que aprender a ouvir com esse aparelho. E isso é uma, assim, essencial quando se fala em implante coclear. Porque o som que a pessoa vai ouvir é totalmente diferente de um som. É um som elétrico, né? Gerado de forma elétrica. Então, aí o treinamento auditivo é muito importante, porque ela tem que interpretar aquilo. Que aquele som, sei lá... Tô exagerando, tá? Bzz, bzz, é V e F, tá? Não é assim o som do implante coclear. Para quem teve audição normal, né? Então, a pessoa tem uma perda súbita, por exemplo, um trauma, né? Sei lá. Cutucada no ouvido do... Então esse tipo de trauma é bem raro, assim, de uma meningite, por exemplo, uma doença que dá uma perda súbita, né? E aí ela já tem uma memória auditiva muito boa, então o som que ela vai ouvir vai ser muito diferente, né? E só que, por um lado, ela tem essa memória auditiva, então ela consegue fazer as associações muito mais rápido. Eu não sabia, desculpa a minha ignorância, eu não sabia disso. O implante coclear você não ouve normal mais, você ouve diferente, você tem que reaprender a ouvir.
Reaprender a ouvir. Os sons que Depende, você vai ouve... depender de vários fatores, mas da sua memória auditiva eu não também. sabia disso. É um som diferente. Tá. É um som que dá para identificar, né? Mas ele não tem as características. Ele é gerado de forma elétrica, né? Não é mais. Tanto que eu avalio, quando eu estou programando, eu programo em pulso elétrico, eu não programo em dB, né? Então, e aí o que acontece? São no máximo, né? Cada empresa, mas no máximo tem 22 eletrodos. A cóclea tem 16 mil células dentro, né? Então não consegue dar resolução de frequência e, na verdade, o tempo tem melhorado muito. Assim, é incrível como tem aprimorado, né? Mas, assim, a taxa de estimulação tem que ser muito rápida e essa capacidade de resolução de frequências. Então, tem algumas limitações o som com implante. A pessoa ouve tudo mais meio robótico. Eles falam, quem já ouviu, muitos falam, é a voz do Pato Donald. É meio robótico. Mas o cérebro é incrível, porque a gente escuta com o cérebro. Quem tem memória auditiva, quando vê, já tá ouvindo normal. Ele vai adaptando. Vai adaptando. O cérebro entende, aí ele conserta. É que a gente depois. conversou com o físico aqui, o Marcelo Reis, a gente conversou sobre algo parecido aqui. Essa neuroplasticidade, Neuroplasticidade, né? É o ponto-chave, assim, de qualquer processo de reabilitação. Né? Inclusive para os aparelhos. E por isso que tem que usar sempre, porque senão não ocorre essa modificação nas redes neurais e essa adaptação. Né? Se eu uso, por exemplo, tem paciente que quer pôr o aparelho e tem vergonha e só usa em casa. Nunca vai acostumar com o aparelho. Muito, né? Só uso quando eu tô na reunião. Outro dia um paciente me falou isso. Não, o aparelho, o software mostra quantas horas usou, né? Seu João, tá aqui só 2 horas por dia, né? Nossa, 2 horas por dia? Tá marcado tô tendo aqui, reunião. A gente não tá conta. Usando, né, seu Eles João? falam, tô usando o dia inteiro. Aí tá lá 2 horas. Ele nem sabe, né? Ele nem sabe. Não, e quando eles acham que a gente escutou o que ele tava ouvindo. Ixi, mas peraí, você escutou tudo? Eu tava escutando minha reunião, né? Então, tem aparelho que tem GPS. Outro dia o paciente, eu falei que tinha GPS, né? Que o aparelho, ele tem, assim, GPS na verdade é do celular. Ele é linkado com o celular. E aí, por exemplo, eu fiz uma programação no meu aplicativo, num restaurante. Quando eu entrar de novo nesse restaurante, ele já entra naquela programação que eu gostei, né? Então é pra isso, GPS, ou se você perde, né? O aparelho, você consegue localizar. E aí o paciente falou, você sabe onde eu fui? Eu não sei, não faço aqui, ideia. ó, Rua Augusta. Não, aqui, ó, tem que prestar conta. O que é essa configuração aqui? Rua Augusta, essa noite você falou que foi na churrascaria. Tá aqui, Rua Augusta, Blue Night, que história mas eu acho que esse é um dos problemas também, olhando pro outro lado, do porquê que talvez eles não liberem para Google, não sei o quê, porque existe também o potencial exploração auditiva disso, né? Mas aí é uma questão de regulação, né? Sim, mas... Acho que o dilema principal é esse, porque o aparelho é caro por causa de ele precisar de tantos profissionais, tantas especializações, né? Não é uma coisa, não é um fone de ouvido. Não, eu sei, né? Mas eu tô falando potencialmente... Ao mesmo tempo, só para terminar o raciocínio, ao mesmo tempo, se ele é muito caro, não tem público, né? O público é bem menor. É bem menor. Mas aí se libera, porque quanto mais gente fazendo, entra a questão da competição e tal. Isso aí abaixa o preço. Abaixa, Só que aí a China tá com tudo. Mas existe esse potencial também da pessoa usar para ouvir, ou usar em competição. Mas não teve caso de usar espionagem isso industrial. Ou então imagina alguém que vai roubar, por exemplo, e bota para ouvir a frequência da polícia, sei lá, qualquer coisa. Sim. Mas é o mesmo dilema, eu acho que é a mesma questão que você pode propor pro Google, pra Facebook, pra Twitter. Esses caras também, o Facebook faz o quê? Você acha que ele ganha dinheiro como o Facebook? Cara, comprar propaganda? Você acha que é com propaganda? Não é vendendo as informações. Vendendo campanha anti-vacina pros ricos lá, americanos. Entendeu? É um dilema complicado, né? É bem complicado. É bem complicado. Eu fiquei muito nesse dilema, eu trabalhei com uma empresa, a gente eu falei, né, que só tem empresas multinacionais, né? Mas teve o desenvolvimento de um aparelho de baixo custo, inclusive com a ajuda da Poly. Existe um projeto que chama Solarier, que é do Howard, é um canadense, que ele começou na África, e são aparelhos de baixo custo, pensando nessa questão da acessibilidade, uma empresa super sustentável, bem interessante. Mas, por um lado, a gente fica naquela situação, né? Poxa vida, a empresa, ela tem condições de fazer, mas
quando entrar qualquer produto chinês, né? Assim, Sim, não sim, que sim, o produto seja, na verdade é fabricado na China, mas assim, a pessoa tem todo aquele trabalho de produzir, investimento, e aí você copia, né? Mas é assim, é a forma de dar acesso, né? Para as pessoas, porque um aparelho auditivo hoje coisa do custa medicamento genérico, por exemplo. Ou num sistema mais Bem como básico. Farmacêutico, né? Que tem um período de genérico. patente, depois desse período é liberado e aí pode fazer Isso, genérico, né? Exatamente. Acho que esse assim. seria um caminho mais interessante, né? Bom, vamos. Cara, eu. a gente fala continuar. Isso. Não, mas a gente sempre Não, fala ficou muito isso, longo, mas né? esse especial é verdade que eu continuaria aqui uns 2 horas É mole, verdade, cara. é Fácil. verdade. É muito interessante. Bacana, né, cara? Aline, obrigado por Obrigado você vir. mesmo por ter Obrigada a vindo, vocês. viu? Hoje Super foi um feliz de prazerzão. falar Foi que muito eu legal. amo. legal Tivemos mesmo. uma aula. Eu tive uma aula aqui, aprendi um monte de coisa. Eu também, absurdo. Mas não, foi muito gostoso mesmo. Legal mesmo, obrigado por ter vindo. Vocês deram umas ideias muito legais também, assim. Agora eu vou sair, fora a parte deprê, eu vou sair pensando em várias coisas também. Ah, que bom, legal. E aí vamos terminar, que hora, agora tá todo mundo aí, todos os nossos ouvintes, com uma lição de casa aí, vai todo mundo fazer a audiometria. Audiometria, eu vou fazer mesmo, de verdade. Exatamente, já vou marcar já pra semana que vem, você também. Vamos junto lá na FOP. Isso, já ganharam vamos lá, vale demorou. audiometria. Beleza. Vale a audiometria, vamos lá. Lene, de novo, obrigado mesmo por Obrigada, você vir aí. E é isso aí, tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Falou! Peraí, o quê? Essa